Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do Defensor Arei. Eu sou José Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai abordar uma das decisões que, na minha opinião, é uma das mais importantes do direito processual penal dos últimos anos. Em junho de 2025, então a gente está aí diante de uma decisão super recente, embora seja bem verdade que o entendimento consolidado refletiu um posicionamento que já vinha sendo debatido ali no STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante sobre o reconhecimento pessoal, estabelecendo regras sobre como as investigações criminais que utilizam esse tipo de reconhecimento devem ser conduzidas no Brasil. E aqui só um parênteses, caso você ainda não tenha ouvido, no episódio de número 5 dessa temporada, a gente abordou os julgados do primeiro semestre do STJ repetitivos e nesse episódio a gente abordou já um pouco desse tema que a gente está tratando aqui nesse episódio, então se você não ouviu, vai lá dar uma conferida, tá muito bom. Bem, para a gente ter uma dimensão da importância dessa decisão que o STJ prolatou nesse tema repetitivo, a gente precisa entender primeiro o problema. O reconhecimento pessoal, e especialmente o fotográfico pessoal, tem sido uma das principais causas de erros judiciários no Brasil. E aqui existem dados alarmantes que mostram que 83% dos reconhecimentos equivocados contaram com pessoas negras apontadas como autoras de crimes que não cometeram. E aí isso revela não apenas falhas técnicas, mas também os efeitos do racismo estrutural no nosso sistema de justiça criminal. Um caso emblemático aqui é o de Paulo Alberto, que foi um porteiro submetido a 62 persecuções penais baseadas em reconhecimento fotográfico falho. Outro exemplo passível de ser abordado aqui é o de Carlos Edmilson, que foi condenado a mais de 170 anos de prisão, com base em reconhecimentos viciados. E aí esses casos, eles infelizmente não são exceções, mas são sintomas de um problema sistêmico. E mais, pesquisas mostram números assustadores. Em 2023, das 377 decisões do STJ que absolveram réus ou revogaram prisões por falhas no reconhecimento, 281, ou seja, 74,6%, envolveram erros na identificação fotográfica. Um levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro revelou que, em âmbito nacional, 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado houve decretação de prisão preventiva, com um tempo médio aí de prisão de 281 dias, que equivale a aproximadamente 9 meses de cárcere para pessoas que são inocentes. E também aqui, antes da gente prosseguir, vamos conhecer a base legal. É fundamental que a gente conheça a norma que está aí no centro dessa discussão. Então, vamos ler aqui junto comigo a íntegra do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ele fala o seguinte, artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito por autoridade pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. E aí a gente está diante de um artigo que foi promulgado aí junto com o CPP, ou seja, em 1941, que estabeleceu aí esse procedimento claro e detalhado. Só que por décadas, esse procedimento foi tratado como uma mera sugestão. E aí a grande mudança que a gente tem é que agora o STJ determinou que essas regras são obrigatórias e não opcionais. E aí, essa mudança de paradigma no STJ, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela foi, na verdade, resultado de um amadurecimento gradual que começou em 2020 no julgamento do habeas corpus 598.886, relatado pelo ministro Schietti. Naquela ocasião, o STJ sinalizou de forma clara que o artigo 226 do CPP não era uma mera recomendação, mas sim uma regra de observância obrigatória. E aí, o processo evolutivo continuou com outros precedentes importantes, como o HC 652284 em 2021 e o HC 712.781 em 2022. Esse último HC, ele introduziu um conceito fundamental, a contaminação irreversível da memória. O STJ ele reconheceu que, quando um reconhecimento é feito de forma irregular inicialmente, mesmo que ele seja repetido posteriormente seguindo regras corretas, a memória dessa testemunha ela já vai estar comprometida. De forma paralela a esses avanços jurisprudenciais que a gente abordou aqui, o Conselho Nacional de Justiça ele editou a Resolução 484 de 2022. Essa resolução, pessoal, trouxe diretrizes vinculantes para o reconhecimento de pessoas. Ela foi elaborada por um grupo de trabalho multidisciplinar, incluindo especialistas de psicologia do testemunho, e assume expressamente que o reconhecimento equivocado é uma das principais causas de condenações injustas no Brasil. A resolução ela exige procedimentos rigorosos, entrevista prévia com a vítima, gravação integral do processo, a apresentação do suspeito ao lado de pelo menos 4 pessoas com características semelhantes e registro do grau de confiança da testemunha. Todas essas medidas têm base científica e de acordo com a resolução. E aí, já falando de ciência e pesquisa, é fundamental que a gente entenda aqui que essas regras elas não são um mero formalismo e desnecessário, porque estudos de psicologia do testemunho e a neurociência cognitiva confirmam que o reconhecimento visual ele é naturalmente falho, especialmente em situações de estresse ou com fatores aí de má iluminação, tempo limitado de observação e diferenças raciais entre a testemunha e o suspeito. E a memória humana, ela também é reconstrutiva e não reprodutiva. E o que que isso aí significa? Significa que cada vez mais que a gente acessa uma lembrança, ela é parcialmente reconstruída e pode ser influenciada por informações posteriores. Por isso, quando uma testemunha vê uma foto de forma isolada e sugestiva, sua memória do evento original pode ser permanentemente alterada. Outro fenômeno psicológico relevante aqui é o efeito do reforço da confiança. Mesmo quando uma testemunha, inicialmente, ela não tem certeza sobre o reconhecimento, a confirmação por parte da autoridade pode fazer com que ela incorpore aquela imagem como sendo definitivamente do autor do crime.
Pequenas alterações no procedimento de reconhecimento, como, por exemplo, a exibição de uma única foto, que é aquele show-up, ou a indicação da testemunha sobre quem a polícia acredita ser o culpado, podem levar a indicações, ou melhor, a identificações falsas. O reconhecimento por fotografia, aqui em particular, apresenta limitações como qualidade de imagem, data da foto, ausência de características físicas importantes. E aí, recapitulado tudo isso, a gente chega aqui no tema 1258, que é a consolidação. Em junho de 2025, a terceira sessão do STJ julgou conjuntamente 4 recursos especiais sob o rito dos recursos repetitivos, e aí ele consolidou esse entendimento sobre o tema. O relator, que foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, enfatizou que, abre aspas, a rigorosa observância do artigo 226 do CPP não é mero formalismo estéril. Pelo contrário, possui fundamentação técnico-científica sólida, fecha aspas. O julgamento aqui ele contou com sustentações orais de diversos atores do sistema de justiça. A gente teve defensor público, o Eduardo Valadares de Brito e Jair Soares Júnior, que destacaram que em 83% dos reconhecimentos equivocados foram indicadas pessoas negras. Como amicus curiae, a gente teve o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, que ressaltou o caso do porteiro Paulo Alberto, que a gente comentou no começo aqui desse episódio. O Márcio Guedes Bertes, que estava ali pela Anacrim, trouxe estatística revelando que, entre 2023 e 2025, já foram anulados pelo STJ 641 reconhecimentos. O Guilherme Ziliani Carnelos, pelo IDDD, e Dora Cavalcante, que foi pelo Innocence Project Brasil, destacaram que a contaminação irreversível da memória humana está presente nesse tipo de reconhecimento. E aqui, por fim, a gente tem o André Estevão Ubaldino Pereira, que é procurador de justiça do MPMG, que defendeu que o reconhecimento pessoal deveria ser utilizado para reduzir o número de suspeitos e não como prova principal de autoria. Agora, então, vamos ler na íntegra as 6 teses fixadas pelo STJ no tema repetitivo 1258, que são obrigatórias para todo o sistema de justiça brasileiro. Então, vamos lá. Primeira tese. As regras postas no artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva em alinhamento com as normas do CNJ sobre o tema. O reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao estandarte probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. Segunda tese. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal, ainda que a regra do inciso 2 do artigo 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. Terceira tese. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do artigo 226 do CPP. Quarta tese.
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Quinta tese. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. Sexta e última tese, desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do CPP quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Pois bem, agora a gente vai entrar em casos práticos e aplicações dessas teses. E o mais interessante aqui é que, para ilustrar a aplicação dessas teses, a gente vai partir do próprio julgamento do STJ nesse tema repetitivo, porque o STJ analisou casos concretos no julgamento dessa tese que foi fixada. Em um dos recursos especiais que foi analisado, foi dado provimento ao recurso porque o alinhamento ele foi feito com pessoas de cerca de 15 centímetros mais baixas que o réu, além de as vítimas terem afirmado que os autores utilizavam boné e mantinham a cabeça abaixada. Aqui a gente vê então a aplicação aí da segunda tese sobre a necessidade da semelhança aí entre as pessoas. Em outro caso, uma vítima fotografou as fotos apresentadas e mostrou para outra vítima pedindo ajuda na identificação. Então aí a gente tem uma clara violação do procedimento que contamina a memória e influencia o resultado. Só que aí, por outro lado, o STJ lhe negou provimento nos casos em que existiam provas autônomas e independentes de autoria, demonstrando a aplicação então da quarta tese, que a nulidade do reconhecimento não vai impedir a condenação quando houver outras evidências sólidas e que não foram contaminadas pelo reconhecimento viciado. E aqui a gente ainda pode listar outras irregularidades que são comuns, como, por exemplo, uma que a gente já abordou ali inicialmente, que é a apresentação de foto única, que é uma técnica chamada como show-up, uso de imagens de redes sociais sem padronização, envio prévio de fotos por WhatsApp, ausência de descrição prévia do suspeito e repetição viciada do procedimento em juízo. Todas essas práticas elas são agora expressamente consideradas inválidas. Agora, pessoal, o que eu vou falar aqui, a gente vai partir de uma pesquisa elaborada pelo gabinete do ministro Rogério Schietti, do STJ, que revela que, apesar dos avanços normativos, ainda havia resistência significativa ao cumprimento dessas regras. E aqui a gente pode lembrar que teve até esse ato normativo aí do STJ que veio em concomitância aos entendimentos que estavam sendo formados ali no âmbito do STJ. Aqui a pesquisa do gabinete do ministro Schietti revelou que muitas instâncias inferiores ainda continuavam tratando o artigo 226 como mera recomendação, ignorando a jurisprudência consolidada ali do STJ. O percentual, segundo essa pesquisa, de decisões que eram favoráveis à defesa em casos de reconhecimento, que aí foi de 7,5%, é consideravelmente superior à média geral de absolvições em habeas corpus no âmbito do STJ, que não ultrapassa, segundo os dados da pesquisa, 0,28% em 2019. E aí esse dado vem demonstrar a gravidade e também a frequência dos problemas. Entre 2023 e 2025 já foram anulados aí pelo STJ 641 reconhecimentos por irregularidades. Esse número ele representa só a ponta aí do iceberg, porque tem muitos casos que nem mesmo chegam aos tribunais superiores. Do ponto de vista então dogmático, essa decisão ela representa aí uma evolução importante que vem consolidar aí o entendimento que já vinha seguido pelo STJ, só que as instâncias inferiores ainda continuavam resistentes em aplicar. Tradicionalmente,
as violações às regras processuais eram tratadas pela teoria das nulidades, que exigem demonstração de prejuízo. No reconhecimento irregular, a gente tem aí um problema, né? Porque como que a gente vai aferir um prejuízo se a própria prova viciada é destinada a produzir a convicção? E aí o STJ ele adotou o tratamento mais próximo ao das provas ilícitas, reconhecendo que o reconhecimento atípico não permite exame posterior adequado para que seja convalidado. Então, aí, sob essa perspectiva, a gente está diante de um avanço, porque ele não vai submeter o reconhecimento irregular ao regime da legalidade estrita, compatível com o princípio da presunção de inocência. Que a gente também tem que lembrar que, no âmbito do Supremo Tribunal, essa matéria está pendente de ser tratada no tema 1380. Então aí fiquem de olho que a gente espera, né, que essa decisão do STJ influencie também o próprio Supremo Tribunal Federal para que no julgamento desse tema, que trata especificamente da questão constitucional do reconhecimento irregular, o STF venha a reforçar ainda mais essas garantias. E aqui só um gancho, eu sei que o público que me ouve aqui já está mais alinhado à questão da defensoria, mas é importante a gente falar que esse rigor no reconhecimento, ele não significa impunidade, porque a gente já tem, pessoal, vários avanços tecnológicos que poderiam muito bem facilitar essa questão do reconhecimento. Então, o Estado ele tem aí à disposição métodos investigativos muito mais confiáveis do que o reconhecimento baseado apenas na memória humana para sustentar uma condenação. Então, finalizando, a gente tem que essa decisão do STJ sobre o reconhecimento pessoal representa um avanço necessário, especialmente aqui no Brasil, porque a gente é um país que é marcado por esse racismo estrutural e pelo perfilamento racial, onde pessoas negras elas são desproporcionalmente vítimas de reconhecimentos equivocados, como a gente pôde muito bem ver aí da pesquisa do gabinete do ministro Schietti. Então, essas novas regras, se efetivamente implementadas e seguidas pelos juízes, elas vão contribuir significativamente para que a gente tenha aí um sistema de justiça mais justo e confiável e com menos erros em relação a esse procedimento de reconhecimento. E aí, claro, a gente ainda tem um caminho muito longo, só que essa decisão vinculante do STJ já representa aí um marco fundamental na construção de tudo que o processo penal ele deve representar, especialmente diante desse viés garantista e técnico e comprometido com a busca da, digamos assim, verdade processual através de métodos que não sejam dúbios. Muito obrigado por ouvir até aqui e esse episódio utilizou o artigo do Conjur do Danilo Vital. A gente também se baseou aqui no Migalhas, no artigo de Rafael de Deus Garcia e Monique Vaz e também Júlio César Craveiro. As referências encontram-se na descrição do episódio, então abraços verdes e até a próxima. Este foi o episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.